Paz contigo. Seja bem-vindo ao programa Jardim de Deus, a clínica para a sua alma. E hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que adoece silenciosamente, que é o peso de tentar controlar tudo. Existe uma diferença entre planejar com fé e viver ansioso. Muitas pessoas adoecem o corpo e a alma porque vivem tentando dar conta e controlar todas as coisas. Salmo 37:5 nos ensina que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, pois ele agirá. Dr. Francis, sobre esse tema hoje, por que controlar tudo é uma das causas de maior esgotamento emocional hoje? Bom, nós temos dois motivos principais entre vários, né? Um é consciente. A gente não dá conta de tudo. E quando a gente tenta dar conta de tudo, o esgotamento vai ser, obviamente, vamos dizer assim, inevitável, né? Mas a questão é, por que a pessoa, mesmo tendo consciência de que não dá conta de tudo, mantém esse controle como sendo uma necessidade? Aí sim entra a causa inconsciente. Por detrás do controle existe um medo de fracassar, o medo de vir a falhar com alguma questão pessoal ou envolvendo outras pessoas, medo de jogar os seus planejamentos em suas próprias forças e não conseguir concluí-los. Então, em resumo, nós temos o medo, que é um medo inconsciente, muitas das vezes, que nos move em direção a uma necessidade de controle, o medo de perder. Por causa disso, essa necessidade de controle está sempre muito ligado à ansiedade, porque a angústia e o afeto que estão por detrás de um quadro de ansiedade também é o medo. Daí, medo vamos dizer assim, é o sentimento de fundo de quem precisa controlar para poder manter-se dentro de uma ausência de riscos. É como se ele estivesse dentro de um cercadinho onde ele acha seguro. O medo, inclusive o medo do novo, do desconhecido, faz com que a pessoa permaneça ali. E todo o crescimento, ele está fora do cercadinho, fora da zona de conforto. E por causa disso, ele gera medo. Então, até mesmo o crescimento faz com que a pessoa busque um controle de todas as coisas para minimizar esse medo. Então, o controle pode ser um disfarce para o medo. Exatamente. O controle pode ser um disfarce para esse medo de todas essas coisas, né? Porque quando o medo é inconsciente, ele pode ser projetado em várias coisas. Eu citei aqui como exemplo fracasso, crescimento, o desconhecido, mas na verdade ele é algo que está interno. E por ele estar interno, é um medo de uma ausência muito primitiva, muito inconsciente, ele só vai ser projetado em outras coisas. E ele inclusive consegue mudar de uma coisa para outra. A pessoa hoje tem medo disso, amanhã tem medo daquilo outro, mas o medo a acompanha todo esse tempo. E o controle é a forma de atenuar esse medo matriz que acaba se reproduzindo em todos os outros setores da vida. Então a pessoa ela apresenta um esgotamento emocional, muitas vezes ela apresenta esse quadro, mas sem entender o porquê. Porque ela, inconscientemente, ela fala, eu sempre dei conta de tudo, por que eu estou me sentindo assim agora? Né? Então, onde que é o limite até onde esse esgotamento, né, é normal, para onde ele já muda para ser um sintoma da alma, algo que a gente pode considerar assim como uma doença, assim? O controle, ele deixa de ser considerado normal quando ele traz o adoecimento, quando ele traz o sofrimento. A característica do adoecimento, através do controle, é esse esgotamento que a pessoa sente e também essa sensação de que, por mais que eu faça, eu não alcanço o resultado, mas também não posso deixar de fazer. Ele se torna um escravo, um dependente dessa situação. E aí, nesse caso, aqui a gente considera como um adoecimento. Ultrapassou o limite da normalidade.
Muito bem. Esse controle, essa forma, então, de buscar esse controle, ele vai, na verdade, criando um ciclo vicioso que a pessoa também, ela não consegue sair, gerando daí, então, toda possibilidade de esgotamento emocional que vai trazendo com esse contexto todo. Exatamente. É um controle que tem tanto do outro, que é impossível você ter o controle do outro. Sim. E ao tentar fazer isso, você acaba criando um desgaste muito grande da relação com esse outro, né? Nós temos casais, amigos e até mesmo situações de trabalho, empresas, que o excesso do controle traz o desgaste. E às vezes a pessoa tenta controlar a si mesma e também não é bem sucedido nessa tentativa. Controlar situações da vida. Na verdade, o controle, ele acaba te levando a criar um ambiente onde você modifique as coisas menos possível. Então, há um impedimento do crescimento justamente por isso. Você não consegue modificar a sua rotina, você não consegue sair para algo novo, você não consegue aprender coisas novas porque você não pode quebrar esse local seguro que você criou para manter um controle. Daí o grande problema, inclusive, no cumprimento de algumas promessas de Deus. Já que, muitas vezes, a promessa de Deus consiste em você realmente experimentar coisas novas. Nós temos exemplos bíblicos que Deus fala, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, não te dá segurança, estabilidade nenhuma. E nessa situação, já seria normal a pessoa temer. Agora imagine uma pessoa que já tem um medo latente e que precisa controlar tudo. Ela não vai aceitar uma proposta, um desafio desse de forma alguma. E algumas, para não dizer na totalidade, né, vamos dizer algumas promessas de Deus, elas estão fora da zona de conforto. Sempre estarão fora, estarão na zona do desconhecido, onde você aprende a dependência de Deus, onde você vai conhecer algo que Ele vai te mostrar, vai te revelar naquele ambiente. Então, ter o controle é um impedimento, inclusive, para alguns cumprimentos de promessas. E é importante a pessoa saber que querer abraçar o mundo, né? Querer dar conta de tudo o tempo todo, além de ter um preço, linkado à saúde emocional da pessoa, a própria saúde física, né? Ainda vai na contramão do que é realmente confiar em Deus, né? Porque quando a pessoa pega tudo para si, muitas vezes ela não vive o cumprimento de promessas porque ela realmente não está vivendo a vontade de Deus, né? E sim a sua própria. Exatamente. Eu inclusive, tenho experiências pessoais em relação a isso, que quando você entrega algo para Deus, mas teme, dá lugar à insegurança, você não entregou. Isso não é entrega. Você entrega através da oração, da declaração, até do pensamento. Mas o sentimento de medo do que possa acontecer, insegurança, é a prova de que Deus não está no controle. Deus não está agindo. Eu confio até um determinado ponto, mas eu preciso da estabilidade, da segurança para eu conseguir manter esse tipo de relacionamento com Deus. É isso que a gente chama de uma fé adoecida. Não é uma falta de fé, Sim. certo? Mas é uma fé fraca, uma fé mais frágil, onde, embora eu queira confiar, o meu comportamento, o meu sentimento é uma declaração de desconfiança. Se eu não consigo, no meio de uma tempestade, deitar no fundo do barco e dormir tranquilo, eu não estou confiando o quanto eu deveria. Parece até utópico, né? Parece até uma coisa que realmente foge à lógica, mas foge realmente à lógica. As coisas espirituais, para o homem natural, parecem loucura. São coisas como essa. Você tem uma fé tal que te permite descansar no momento de uma tempestade. Tempestades da vida, que deixaria qualquer um aflito, angustiado, sem condições de dormir. E você tem a convicção de que Deus está agindo, Deus está ali. E às vezes,
a convicção de que a tempestade é a propósito de Deus, para algum aperfeiçoamento, para alguma capacitação, para algum aprendizado novo. Deus usa essas coisas também. Confiar plenamente significa manter o coração em paz, manter o afeto alegre, mesmo em meio a essas turbulências da vida. Eu acredito também que isso se dá pela prática, não é? O exercício da fé ao longo do tempo. Sim. Estar, por exemplo, em paz com alguma coisa que está para acontecer ou está acontecendo, ou onde todos estariam tensos e você está em paz, também é o resultado de uma prática. Se você já experimentou, já viveu essas coisas ou situações semelhantes a essa, isso desenvolve a fé, isso te dá mais confiança em Deus, e isso tem a ver com a característica de Deus no homem, que é justamente essa situação de ir além, sair da zona do conforto, ir além, buscar mais e conseguir alcançar mais. Então é todo o desenvolvimento, todo o processo de desenvolvimento que nós temos precisa passar por isso. E realmente ficar numa condição onde a gente se esconde, onde a gente entende que o nosso domínio, a nossa segurança é aqui que eu estou bem, pode também, ao longo do tempo, trazer justamente prejuízos para o desenvolvimento pessoal de qualquer pessoa, no sentido de paz, desenvolvimento espiritual ou desenvolvimento mesmo emocional. O que eu tenho aprendido é justamente isso, tá? Viu? A escola de Deus, ela é essencialmente prática. Você pode conhecer a teoria da fé, mas você só realmente se aperfeiçoa na fé com a prática. E muitas vezes as situações adversas da vida têm causa natural, tem causa espiritual também. Mas muitas vezes ela é uma permissão de Deus para esse aperfeiçoamento, o que a gente chamaria de provação. A Bíblia nos garante que Deus não nos dá provação acima do que possamos suportar. Então ela vem dosada, E eu vejo que à medida que você vai crescendo de fé em fé, você vai também passando por situações que vão te aperfeiçoando, aumentando o nível da aprovação, até chegar ao ponto em que você está preparado para algo maior que está por vir. Ninguém que pense estar sendo preparado para algo maior ou aguardando algo maior, ninguém deva pensar que nesse estado não passará por provação. Pelo contrário, a provação é evidência de que você tem algo maior, e se a aprovação está vindo agora, é porque o algo maior também está próximo de chegar. Tem algo vindo aí. E essa é a grande evidência, e que inclusive nós às vezes somos acalentados pela revelação de Deus, pela voz de Deus. Quando no meio dessa tribulação, em prol de algo maior, às vezes a gente pensa que não vai dar conta, não vai resistir, aí aparece a voz de Deus, ela te reedifica, te consola, às vezes te exorta, mas até a exortação de Deus, ela te edifica, e a partir daí você come esse pão, bebe essa água, levanta do deserto e caminha com a força desse alimento por mais uma légua. E assim Deus vai nos sustentando até o final da provação. Porque provação, ela tem fim, ela tem data para acabar. E a melhor forma de se aprender a abrir mão do controle é justamente você encarando a provação como sendo algo que veio para te aperfeiçoar, não para te destruir. Né? É parte do processo, é verdade. A pessoa, na verdade, ela precisa encarar que o processo, às vezes você não entende. O processo, se você sente, ele é doloroso, mas você não entende o processo. O que você tem que ter em mente, então, não é o processo, é o propósito. Qual é o propósito para esse processo? O que eu estou aguardando de Deus? O que Deus disse a meu respeito? E qual a dimensão disso? Né?
E eu sei que quanto maior, quem mais é dado, mais é requerido. Quanto maior é o propósito de Deus para a sua vida, você tem que chegar nesse nível. Então, maiores serão as provações até chegar lá, até você estar apto a receber aquilo que está preparado para você. Então, existe esse preparo que vem através dessas provações, que uma das grandes lições da provação é te ensinar que você não está no controle de nada. Você pensa que consegue controlar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, para poder acalmar a tempestade, e a tempestade aumenta ainda mais, ela não cede. Ou às vezes a pessoa fala assim, eu nem terminei de passar por uma prova e já tem outra. É porque talvez na primeira você ainda está tentando manter o controle. Você ainda está tentando achar que é com a força do seu braço, com o seu intelecto, com a sua capacidade de gestão que você vai conseguir controlar a tempestade. E não se controla a tempestade. Você não tem gestão sobre isso. Na verdade, nós não temos gestão sobre nada. É tudo muito ilusório, a nossa capacidade de controle. Nós não temos controle nem sobre a própria vida. Você pensa que vai viver muitos anos e de repente você não vai ter esse tempo todo. De sorte que a grande lição das provações é aprender a abrir mão do controle, aprender a viver o agora. Quando você abre mão do controle, você sai da ansiedade. Jesus, ele disse que a gente não precisaria estar preocupado com um amanhã, bastando a cada dia o seu mal. Ou seja, o abrir mão do controle te faz viver o presente. Porque quem quer controlar alguma coisa tem medo do futuro, do que vai acontecer, do que pode vir a acontecer. E 99% dos nossos medos não se concretizam. 99%, ele só existe na nossa mente. E a gente às vezes fica com medo de futuro. Ninguém tem medo do passado. A gente tem medo do futuro. Talvez do que o passado possa vir trazer para você no futuro. Mas é sempre o medo do futuro. Enquanto que a proposta de Deus é você viver o presente. Porque o mundo espiritual é atemporal. Passado, presente e futuro se fundem numa coisa só. Então, o que você está sendo agora é o que você está transmitindo para o mundo espiritual. E você não consegue viver o momento, o presente, enquanto você está tentando controlar. Porque quem está tentando controlar está sempre focando num futuro que ainda não existe e que nunca vai existir o futuro. Sempre vai ser presente. Ou se você pensa que algo vai acontecer amanhã, e esse algo de fato amanhã acontece, ele não acontece no amanhã, ele acontece no hoje. É preciso que chegue lá para que ele aconteça. Por isso, basta a cada dia o seu mal. É a forma de solta o controle, e tem muitos benefícios psicológicos que são oriundos disso. O próprio Jesus falou, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Então nós também venceremos. Então esse é o caminho para entregar, né? Confiar no propósito, na revelação de Deus, naquilo que Deus já diz sobre a nosso respeito. Agora, muitas pessoas, elas têm dificuldade de viver isso, dificuldade de realmente entregar. Elas falam, mas na hora de entregar, elas não conseguem entregar. Nós temos oportunidade, inclusive, de ver na própria clínica, pessoas que vão ali uma vez, vão 2 vezes, vão 3 vezes. E elas sempre falam que cada vez que vão, recebem algo novo, têm uma experiência extraordinária, mas na verdade não é porque exatamente o processo mudou. O que mudou foi a entrega dela a viver o que ela realmente necessita viver. Às vezes a pessoa também dá conta de ir entregando parcialmente. Isso acontece com que as pessoas vão passo a passo e vão experimentando cada vez mais esse mover e essa cura interna? Sem dúvida, né? Confiar não é fácil. Dessa forma que a gente está colocando aqui, não é fácil. Você confiar totalmente em um agir de Deus, numa providência divina, em algo que você não está vendo e ter que confiar nisso como se já existisse, não é fácil. E é claro que
as dificuldades da vida, elas vêm para nos mostrar que não adianta, você não vai ter o controle de tudo. Tem coisa que vai fugir do seu controle. E eu acredito que é justamente o passar por essas dificuldades na vida que faz com que essa confiança gradativa aconteça. Tem gente que vai, numa primeira aprovação, evoluir 50% da sua capacidade de viver o presente e abrir mão do controle. Outros vão conseguir um pouco mais, outros um pouco menos do que isso, de forma que uma nova situação vai surgir e ela vai ter a oportunidade de entregar um pouco mais. E aí sim ela vai gradativamente aprendendo a confiar simplesmente pelo fato de que não adianta tentar controlar. Agora, existem sim aquelas pessoas que a dificuldade é tamanha que elas não conseguem controlar nunca, não é gradativamente, elas não conseguem nunca. Elas vão continuar remando contra a maré, vão continuar nadando contra a correnteza e vai querer resolver tudo na força do braço ou ainda querer que outros resolvam por ela. Não entendem o processo e também não focam no propósito. O propósito talvez existe, ela tenha conhecimento dele, mas ela não vive o dia a dia de olho no propósito, aguardando pelo propósito. E a partir disso, esse propósito que poderia se concretizar mais rápido, ele demora para vir ou até mesmo nunca vem. Entendi. É interessante que confiar também é um exercício, né? Confiar, você precisa realmente abrir mão do que você sabe, do controle que você pode ter ou que você acha que tem a respeito das circunstâncias que te envolvem, mas é preciso confiar, aprender a confiar, e isto também cura. A alma também pode ser curada à medida que ela confia, que ela para de se preocupar, na medida em que o indivíduo para de carregar sobre si, trazer sobre si o peso da vida, das dificuldades, e ele começa então a confiar, sabendo, olha, Deus, eu sei que o Senhor pode, o que eu não consigo fazer. E é aí que eu entro, é aí que eu fico em paz. Então a paz que vai reger isso tudo, a paz, ela anda junto com a confiança. Não tem como, então entendo também, então não tem como eu ter paz se eu não confiar. Então é importante ter essa noção que a confiança, ela também gera cura na alma. Sim, até a gente pode falar disso numa forma mais psicológica, nem tão espiritual. Né? Quando você confia, você está abandonando o medo. E o medo é a evidência de que há um perigo iminente. Há algo prestes a me destruir de alguma forma, seja fisicamente, psicologicamente, moralmente. Eu estou prestes a destruir algo que eu construí na minha identidade. Isso gera um medo. E esse medo de uma iminente destruição de qualquer ordem trará consigo ansiedade e muitas vezes níveis patológicos. Trará também o estresse, porque do momento que eu estou ansioso e eu preciso controlar, eu começo a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e isso por si só gera o estresse. O estresse, as pessoas pensam que estresse é quando você está nervoso e você explode, sai gritando com todo mundo e a pessoa logo fala, né, fulano está estressado. Mas na verdade não é isso. O estresse é você sobrecarregando a sua mente com N pensamentos, preocupações e ações também, inclusive. É como se você tivesse que, vamos lá, eu pego uma madeira, coloco nela um prego e falo, Pastor Márcio, você tem 10 segundos para afundar esse prego dentro da madeira. E você, com um martelo na mão, vai e faz isso tranquilamente em 10 segundos. Mas agora eu coloco ali
30 pregos e falo, você tem os mesmos 10 segundos para poder afundar todos os 30 pregos. A sua atividade vai ser mais intensa, vai ser maior. Com a mente é a mesma coisa. Quando você precisa controlar algo que não é fácil de se controlar, se não se tem uma gestão, você tem que estar na defensiva o tempo todo. Amarra aqui, amarra por ali, vigia por esse caminho, fecha aquela outra. E a partir disso, sua mente está sobrecarregada. Sem contar que, além da sobrecarga de pensamentos e preocupações, há um perigo iminente causando ansiedade. Junta a ansiedade com esse modo de vida estressante, você desencadeia uma série de transformações, reações nos seus sistemas. No sistema nervoso, você vai tocar também no seu sistema respiratório, você vai alterar seu batimento cardíaco, porque seu corpo está preparado para enfrentamento ou para fuga. Você acionou o modo sobrevivência do seu cérebro. E a partir daí, no modo sobrevivência, o seu funcionamento é outro. O seu funcionamento não é o mesmo que haveria no modo normal. Modo sobrevivência, tudo muito acelerado e algumas outras coisas suprimidas ou reprimidas. Imagina uma pessoa, então, viver no modo sobrevivência. Ela adoece o coração, ela adoece a pele, ela adoece o sistema gastrointestinal, ela vai adoecer psicologicamente, fisicamente, tudo fruto dessa sobrecarga que ela está carregando. Quando ela aprende a confiar, significa que internamente ela abriu mão do controle. E ela está dizendo, olha, ainda que o ambiente externo seja o vale da sombra e da morte, eu não temerei a mal algum. Ou seja, o lado externo não afeta o interno, não está no meu controle, mas eu sei que está no controle de quem tudo pode resolver. Se a pessoa abre mão do controle, somente isso já é um ganho. Agora, se ela ainda abre mão do controle, criando a convicção de que tem um Deus que zela por ela e que tudo a partir dali vai dar certo, porque ele não perde, ele não falha, ele não erra, a partir dessa crença, se essa crença for feita na mente e no coração, ou seja, lobo frontal, sistema límbico, há uma coerência, eu penso assim e eu sinto isso. Quando isso ocorre, eu começo a fazer o contrário. Ao invés de eu gerar doença, eu começo a gerar cura. Então, sim, confiar traz cura. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos então assistir alguns vídeos de testemunhos, pessoas que passaram por situações semelhantes, que precisaram realmente aprender a confiar, precisaram realmente deixar o controle. E isso foi bênção para a vida delas. Então ouça esses testemunhos para você ser também abençoado. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Marisa Ornelas, sou membro da Igreja Presbiteriana. E eu estava buscando de Deus um avivamento. E eu encontrei, através das palestras, da clínica Jardim de Deus. E eu creio que nada acontece por acaso, porque a palavra de Deus diz, e eis que todos os dias são contados e determinados, enquanto não havia nenhum deles. E Deus tem um propósito em cada vida aqui. Grandes coisas o Senhor fez por mim, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Venham para a clínica Jardim de Deus, receba mesmo a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Se você está cansado de tentar dar conta de todas as coisas, a Clínica Jardim de Deus é para você. Na Clínica Jardim de Deus você vai aprender, você vai descobrir que descansar também é um ato de fé. No site clinicajardimdedeus.com.br você tem todas as informações, tem acesso à nossa agenda. Você pode também nos encontrar no Instagram, @Clínica Jardim de Deus, no WhatsApp 319-7220-9899
E nós temos culto, Jardim de Deus, às segundas-feiras e também às quintas-feiras. A quinta-feira aqui, na sede, na rua Cassiano Campolina 360, no Dona Clara, às 19h30, no Salão Diamante. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece no Ministério. Nós aguardamos você. Muito bem. E o controle não é sinal de força. Controle é exatamente sinal de medo. Então escolha confiar hoje, porque Deus continua no controle, para que nós possamos então dizer aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor e dizer isso com certeza e com firmeza. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe você.